Bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar um pouco sobre linhas de transmissão. Boa tarde, pessoal. Agradeço desde já a participação. Nossa intenção com essas apresentações, né, essa primeira e as próximas que virão, expor um contexto geral das linhas de transmissão de energia como elementos fundamentais nesse processo de conexão entre centros de carga e grupos de consumo. Nossa apresentação ela vai ter uma subdivisão tal como proposto nesse slide, e o primeiro ponto é falar sobre diretrizes gerais vinculadas a estudos de planejamento, vinculado a elementos de orientação normativa, como são os submódulos do Operador Nacional do Sistema Elétrico, destacando a importância dessas linhas de transmissão em relação a estudos de planejamento, já que ele é um elemento intrínseco que precisa ser modelado, e além disso, né, expondo o papel fundamental das linhas de transmissão e dos estudos de modelagem, de planejamento para o engenheiro em si, né? Considerando esse engenheiro com a possibilidade de atuar em concessionárias, em transmissoras, em empresas de consultoria. Nesse primeiro momento a gente já destaca, né, a importância e a classificação geral dos estudos de planejamento, aqui destacando alguns em regime permanente, né, estudos de fluxo de carga, né, fluxo de potência elétrica, estudos de curto-circuito, que são fundamentais para avaliar a suportabilidade de equipamentos, para dar subsídios ao dimensionamento também da proteção, estudos de estabilidade, notadamente os estudos de estabilidade transitória, né, vinculados às máquinas, e estudos de estabilidade de tensão, inerente a esse perfil de distribuição reativa e sua influência em relação aos patamares de tensão. E esses três estudos são estudos basilares na formação do engenheiro eletricista. Nisso, dependendo da sua formação, das suas opções de escolha, né, principalmente quem está na área de eletrotécnica, esses estudos eles dão suporte, né, à formação desse engenheiro na área de sistema de potência, que pode atuar em concessionárias de distribuição de energia, em geradoras, em empresas na área de transmissão, pode atuar também em empresas de consultoria voltadas à confecção desses estudos e de outros, em que destacamos, no caso desses outros, né, estudos na área de transitórios eletromagnéticos, a percepção em relação também a esses três estudos quanto à inserção de novas fontes, seja na rede de distribuição, através das energias renováveis, como a fotovoltaica, como a eólica. Então, para você avaliar essas questões de acesso, de desempenho do sistema, o engenheiro de planejamento se insere nesse processo para realizar tais estudos e dar suporte para a tomada de decisões. Entendendo, então, de modo geral, né, a nova configuração do sistema elétrico de potência, a gente traz aqui esse diagrama, e aí vocês percebem, né, como
as linhas de transmissão têm um papel relevante nesse processo de conexão entre as fontes de geração e os consumidores, né? Observando que, num primeiro momento, né, as redes tinham um perfil consideravelmente radial, né, fontes de geração, subestações de alta tensão, de conversão para alta, de conversão para baixa tensão, as linhas de transmissão nesse vínculo entre as subestações e os consumidores ao longo do processo também conectados às subestações através das redes de subtransmissão e de distribuição. Percebam que com o advento das energias renováveis a gente já tem uma proximidade muito maior de algumas fontes, como é o caso das eólicas. Você já dispõe ali de sistemas que estão gerando em 0,69 kV, por exemplo, e elevando esse patamar de tensão para 13,8, para 34,5 kV, e já diretamente se conectando a algumas subestações mais próximas das concessionárias que ficam dispostas nos estados, as concessionárias de distribuição de energia. E você tem também os consumidores que agora começam a ter um papel ativo também, principalmente em relação aos sistemas fotovoltaicos, produzindo, né, energia e distribuindo essa energia em baixa tensão, né, em 220/380 volts. Então isso gera eventualmente novos desafios, né, para um engenheiro eletricista, de modo a mapear essa nova configuração do sistema elétrico, avaliar e definir estratégias de planejamento e decisão quanto a esse perfil. Outro elemento de modernidade que a gente destaca são as redes inteligentes, né? E a gente já tem algumas concessionárias implantando alguns sistemas para tomada de decisão inteligente, que faz uma medição, um mapeamento de características do sistema elétrico de maneira automatizada, e a partir disso ela toma decisões céleres e rápidas a partir, logicamente, de um sistema programado, né, por engenheiros desenvolvido para que possa dar maior flexibilidade operativa e maior confiabilidade aos sistemas elétricos. E aí, retornando a essa importância das redes de transmissão, a gente traz aqui alguns dados. A gente já dispõe de mais de 140 mil quilômetros de rede de transmissão acima de 230 kV, que a gente está reportando a rede básica, né? Lembrando que a gente tem sistemas em 138 kV, em 69, 34,5 kV, né? 13,8. Em geral estão vinculados aí a alguns blocos de menor fluxo de potência, tá certo? Entre algumas regiões, ou mais frequentemente e diretamente associados à rede de subtransmissão das concessionárias de energia, imediatamente após a conexão, né, junto a subestações vinculadas a alguns sistemas de maior porte. E nesse contexto, observe, né, que a gente tem uma projeção de 3 anos uma possibilidade de evolução em torno aí de 30% quanto a novos sistemas, né, que estão nesses processos, né, de anuência para início de construção ou estão em planejamento. Esse aqui é o horizonte, o mapa do Sistema Interligado Nacional, destacando aqui os níveis de tensão das redes, e nessa observação dá para verificar como é complexo, né, essa interligação eletroenergética entre todas as regiões, destacando aí o papel das linhas de transmissão e mais uma vez acentuando, né, a importância desse nosso olhar. E aí adiantamos também, né, que seja possível nesse processo sempre estar atento, né, às diretrizes que são estabelecidas desde os estudos básicos de comissionamento até a parte de construção, de planejamento, de operação elétrica da linha, tá certo? Então são várias observações, vários detalhes vinculados a cada um deles. A gente vai trazer alguns elementos vinculados a estudos de planejamento e depois reportar aspectos específicos das linhas.
Bem, pessoal, aqui a gente destaca um dos elementos mais importantes desse processo em relação ao planejamento para a rede básica, né? É observar o submódulo 23.3 do ONS, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que traz diretrizes para estudos elétricos. Então aqui a gente concatena um pouco, né, a importância dos equipamentos de maneira geral e dos estudos de planejamento, em que tal documento contempla, né, análises e orientações, além de critérios e aspectos gerais vinculados a cada um dos estudos que a gente levantou inicialmente, né? Fluxo de potência, curto-circuito, estabilidade. Esse documento ele é norteador, né? Para, de certa forma, dar algumas orientações e validade aos processos que são tomados quando das análises de planejamento. Então, existem orientações, existem diretrizes, critérios de referência que precisam ser seguidos e, logicamente, a partir disso, é que o seu estudo, as suas análises, suas decisões, a partir de softwares específicos, de técnicas, de parâmetros de referência que vão dar validade aos estudos que você vai conduzir. Além do submódulo 23.3, a gente traz outros 4 módulos que a gente classifica como essenciais em relação ao estudo de fluxo de potência. Tá? Esse estudo de fluxo de carga, de fluxo de potência, você tem sua relevância destacada, né, em relação ao acesso das instalações de transmissão, a necessidade quando está vinculada à implementação de ampliações e de reforços na rede básica, quando você programa alguns cenários de operação, então você previamente faz esses estudos, quando você está planejando os cenários futuros, você também realiza esses estudos para que você possa tomar decisões em relação a eventuais dispositivos de controle, em eventual análise de reforços, né, de alterações para estudos de proteção e de curto, por exemplo. Então, previamente você faz análises para, considerando alguns pontos específicos de operação, considerando algumas configurações dadas, você estabelecer previsões. Então, o estudo de fluxo de potência é essencial e esses 4 módulos a gente destaca como também importantes para que o engenheiro de planejamento tome ciência em relação a todas as diretrizes e critérios balizadores. E o que é importante obter desses estudos? Então, em geral, os dados gerais da rede você vai obter a partir do ONS ou através de dados de agentes que são validados pelo ONS. Você vai destacar como elementos níveis de tensão nas barras do sistema, carregamento da linha de transmissão, suportabilidade dessas linhas, de transformadores, de outros equipamentos como bancos de capacitores. Você vai dar suporte também para que haja uma análise em relação a equipamentos de seccionamento. E, notadamente, você faz avaliações admitindo alguns patamares específicos de condições de carga, de geração, né? Carregamento leve, médio, pesado, tá certo? E, logicamente, essas definições aqui vão dar suporte para que algumas decisões sejam tomadas em relação a reforços, em relação ao redimensionamento de alguns equipamentos, a inclusão de outros elementos fundamentais para o planejamento dos sistemas elétricos. E aí, de modo que você perceba, né, de maneira integrada essas informações, você precisa mapear vários dados, entre eles a curva de carga. Né? Essa é uma informação que está escrita de maneira gratuita lá nesse link aí, nesse endereço eletrônico. E você pode observar, por exemplo, dados em tempo real das características de carga elétrica do sistema. Os estudos são muito importantes em relação ao planejamento. Por exemplo, quando um acessante, né, um novo empreendimento de geração, ele precisa acessar a rede básica, e notadamente é importante você saber quais as implicações deste acesso em relação ao desempenho da rede. O que é que vai alterar? Reforços na subestação, novos transformadores, quais as configurações de linha mais apropriadas, né, em relação a esse cenário. Haverá necessidade da inclusão de bancos de capacitores, novas subestações, ampliação do BEI da subestação, do barramento. Outro questionamento que pode surgir são as ferramentas, né? Que ferramentas de simulação normalmente eu posso utilizar, né? O ANA-Rede está aí como propriedade do CEPEL e é um elemento balizador, né? Uma ferramenta importante para a aprendizagem. Para alguns estudos, ainda na academia, você pode fazer uso de outros softwares que são gratuitos ou têm versões para estudante. O PowerWord é uma das ferramentas mais utilizadas em relação a esses estudos
de planejamento, né, fora do Brasil. Devido à interface também, que é muito convidativa, você consegue ter uma percepção, uma sensibilidade paramétrica considerável, certo? Mas lembre que esse é um dos processos, né? O processo final é o processo de fluxo de carga. A gente deve também se atentar para se chegar a esse processo, né, a essa etapa, né, previamente modelar os componentes da rede, e o papel de modelagem das linhas de transmissão é essencial. Aqui a gente traz uma primeira percepção do modelo matemático, né, da linha de transmissão para estudos de planejamento, um modelo que a gente pode denominar de π equivalente, cujos parâmetros principais é a resistência elétrica séria junto com a indutância séria, os parâmetros longitudinais da linha vinculados às perdas ômicas e a impedância de maneira geral, a queda de tensão, né, a indutância decorrente do campo eletromagnético, associado com a circulação de corrente. Você tem os parâmetros shunt, né? A capacitância e a condutância. A capacitância muito relacionada à corrente de carregamento, a esse perfil capacitivo da linha. Você tem uma alta tensão nos condutores, e você tem uma tensão idealmente nula no solo, e aí separado por isso você tem o ar, que é um dielétrico, então você tem um perfil capacitivo. E por fim a condutância também é um elemento vinculado à perda, né? Correntes de fuga em geral nos para-raios ou na própria torre, né? Em virtude a induções relacionadas a correntes parasitas para a Terra. Então esse é um modelo completo, né? Em geral para a maioria dos estudos, dependendo do comprimento da linha, né? Um modelo equivalente leva em consideração pelo menos 3 desses parâmetros, né? A resistência elétrica, a indutância e a capacitância. O foco do cálculo desses parâmetros a gente vai abordar a partir da próxima aula. Previamente, o nosso foco é na linha de transmissão e a gente vai falar de alguns aspectos eletromecânicos. A gente então sai um pouco desse contexto, né, do modelo a parâmetros concentrados, vai ser retomado na próxima aula para destacar características dessas linhas de transmissão, aspectos gerais. O primeiro ponto se refere às linhas de transmissão, à natureza, né? Essa natureza pode ser subterrânea, pode ser aérea. Em geral, para sistemas subterrâneos, que são a minoria, né, em alguns sistemas, eles ocorrem a níveis de distribuição de energia, principalmente em grandes centros de carga, né, metrópoles. Você precisa, de fato, evitar que esses cabos estejam aéreos. E aí, nessa situação, você tem sistemas em 13.8 kV e 34,5 kV, que são muito comuns. Em algumas cidades eles podem ocupar até 10, 11, 12% da rede de distribuição, mas isso não é algo comum, certo? Isso ocorre principalmente nas grandes centros, nas grandes metrópoles, próximo aos blocos de carga dessas redes de distribuição, que tem um maior patamar. E aí esses grupos, né, de condutores e de sistemas subterrâneos, eles formam grandes túneis urbanos, né, que estão se deslocando aí dentro das cidades e fazendo conexões junto a prédios com algumas subestações, inclusive abrigadas, né? Subestações abrigadas, por exemplo, a hexafluoreto de enxofre, a SF6. Aqui a gente traz alguns elementos que são considerações preliminares em relação ao submódulo 2.4, que traz requisitos, né, para a linha de transmissão aérea, que vai ser o nosso foco inicial em relação ao cálculo de parâmetros. Então, nesse caso, observe que os requisitos são divididos em 3 categorias. A gente dispõe da informação de requisitos elétricos, requisitos mecânicos e eletromecânicos. A gente vai detalhar um pouco de cada um deles, dando um foco preliminar aos requisitos mecânicos e eletromecânicos, e em seguida focalizando detalhes dos requisitos elétricos. Em relação aos requisitos mecânicos, a gente já acena, né, uma referência normativa, a IEC, que está relacionado aos critérios de projeto para a linha de transmissão aérea. Outros elementos importantes a destacar: a necessidade de confiabilidade, a avaliação de parâmetros de vento, carga mecânica associada diretamente a cada um dos cabos e também as estruturas. Lembrar que os cabos tem uma certa curvatura que é desenvolvida entre torres,
É essencial, né, refletir, né, e calcular adequadamente a fadiga de cabos, né, fazer estimativas em relação ao próprio ambiente que o cabo foi instalado, né, que a linha está colocada. Em relação às fundações, né, são elementos aí de caráter civil, mecânico, né, que mostram esse viés multidisciplinar em relação à aprendizagem quanto à linha de transmissão. Em relação aos requisitos eletromecânicos, a gente tem descargas atmosféricas cuja intensidade de corrente é elevadíssima e pode provocar, né, distúrbios elétricos e mecânicos na linha. Você tem elementos de corrosão eletrolítica vinculada ao ambiente, também vinculada a esse efeito do campo elétrico, do campo eletromagnético, né, alguns problemas relacionados à corrosão do pé de torre, ou mesmo corrosão na estrutura da linha. Então, quem deseja fazer trabalho de conclusão de curso, né, fazer estudos em relação aos materiais elétricos, a esse comportamento, né, essa depreciação, né, dos elementos metálicos da linha é algo bem interessante e eventualmente é um problema que já há alguns anos, né, acomete vários engenheiros em desdobramento para buscar soluções e fazer previsões em relação a essa análise da corrosão. A gente destaca também que as análises, né, de demanda mecânica também não estão associadas exclusivamente às estruturas fixas, né? Elas também estão vinculadas a algumas estruturas temporárias, né? Então procedimentos de segurança devem ser seguidos para levar em consideração as características mecânicas dessas estruturas auxiliares, né? Tipo cross-rope ou outra. E aí, para deixar de maneira mais enfática, né, que até mesmo as estruturas temporárias, né, essa aqui no modelo trapézio, elas não devem sofrer uma redução em relação ao que suportam mecanicamente, mesmo após a ocorrência de descargas. Então, essas são algumas orientações que estão lá descritas nos procedimentos de rede e também nas normas auxiliares. Você pode tentar categorizar a linha de transmissão, né? Aqui a norma IEC ela traz essa referência em três subsistemas, né? O grande sistema que é a linha, seus componentes, suporte, fundação, condutores, os isoladores, né? E os elementos vinculados a cada um deles, né? As próprias estruturas de metal, cada um dos elementos parafusáveis, as junções, os acessórios de cada um desses elementos, né, os isoladores e também os seus acessórios. Então, é uma complexidade que você tem que imaginar que todas elas estão associadas em um processo de construção, né? E parte desses elementos eles estão vinculados diretamente aos modelos. E aí apreciar cabos, apreciar a disposição desses cabos na torre, verificar eventuais fugas, né, de corrente nos isoladores, o perfil dos cabos para raio e também sua posição. Então aqui a gente já vai adentrando, especificando, associando alguns elementos mecânicos com eventuais características elétricas do primeiro modelo que a gente colocou para que vocês pudessem apreciar. Aqui a gente já começa a destacar alguns requisitos de aplicabilidade, né? O submódulo está associado à rede básica, né, cuja tensão RMS, né, tensão eficaz fase-fase igual ao superior a 230 kV, em corrente alternada, isso que a gente está se reportando e que a gente vai detalhar em relação à modelagem. Considera tecnologias abrangidas pela NBR 5422, que vai desde 34 até 800 kV. Leva em consideração a necessidade de pré-projetos, projetos básicos e executivos, tanto a construção, a manutenção e também a operação dessas linhas, vinculado à fabricação de equipamentos, à inspeção, a ensaios, a montagens, certo? Utilizando não só a estrutura da própria torre, mas equipamentos auxiliares vinculados a essa torre. E também são necessários considerando alterações na rede básica, derivações, seccionamentos da rede, a necessidade de troca de equipamentos, reisolamento, recapacitação ou mesmo reforma. Então, são requisitos gerais para esses estudos, né, e é importante a gente destacar todo esse perfil porque ele é de fato abrangente e complexo. Eventualmente, né, quando a gente dispõe de sistemas cuja tensão RMS é menor do que 230 kV em corrente alternada,
Os requisitos de aplicabilidade do submódulo são aqueles vinculados à transmissora que é detentora da concessão desse sistema, mas eles são compatibilizados pelo ONS. Alguns requisitos de compensação reativa são destacados em relação ao submódulo 2.3, e é importante a gente destacar dois conceitos. O primeiro é o próprio conceito de linha de transmissão em relação ao submódulo 2.4, que traz como o trecho compreendido entre a primeira e a última torre, excluindo os barramentos de entrada das subestações, e a função transmissão da linha de transmissão, que está relacionada à sua constituição, admitindo o equipamento principal, a estrutura, admitindo os equipamentos auxiliares, né, cabos, dispositivos de isolamento da torre em relação ao cabo energizado, dispositivos dentro das subestações, por exemplo, reatores de derivação, elementos de compensação séria, aí a gente traz tecnologia FACTS, bancos de capacitores, certo? E alguns outros equipamentos que estão vinculados de maneira indireta ao equipamento principal. Se você deseja mais informações, você pode acessar o módulo 4, que vai estar tratando lá sobre ampliações e reforços. Aí, pessoal, a gente entra na reta final em relação a elementos desses requisitos elétricos, certo? O submódulo faz referência à NBR 5422 ou sucessores. O primeiro dos conceitos é a de capacidade de corrente das fases. E, eventualmente, os requisitos devem considerar distâncias seguras ao solo ou a obstáculos. Deve também admitir a temperatura máxima média da região naquela execução de projeto, radiação solar máxima, brisa, alguns elementos vinculados, por vezes, à atividade industrial que pode liberar alguns gases ou outros tipos de materiais que podem acelerar o processo corrosivo da linha. E quando as situações, né, referidas à norma, elas não especificarem um nível de tensão que eventualmente pode estar sendo avaliado quanto aos requisitos elétricos, eles fazem referência à norma NESC, que é uma norma americana. Outro conceito que a gente destaca é o de capacidade de corrente dos cabos guarda, né, dos cabos para-raios que ficam ali na parte superior das linhas de transmissão e que servem de proteção. Eles devem ser capazes para suportar sem eventualmente prejudicar a operação do sistema, a função transmissão da linha, né, correntes de curto-circuito decorrentes em geral de descargas atmosféricas, levando em consideração características de atuação da proteção de retaguarda. Então a gente envolve aqui na disciplina da área de proteção também, né, não apenas da parte de sistemas elétricos, da parte de distribuição de energia, da parte de geração e transmissão. Destacamos também que a linha deve ter pelo menos um cabo para-raios do tipo OPGW, né? Cabos que servem para comunicação. Eles destacam algumas outras circunstâncias especiais, né, nesse submódulo, mas vocês podem, né, com curiosidade, dar uma olhadinha lá em detalhes, não vai ser o foco aqui destacado nesse. Outro conceito importante relacionado aos requisitos elétricos é a perda Joule nos cabos, perdas por aquecimento. As perdas nos condutores devem ser mantidas, né, dentro de limites, considerando resistências suficientemente reduzidas. Em algumas situações, para que essa redução ocorra e para aumentar a confiabilidade, aumenta-se o número de cabos por fase. A resistência de sequência positiva deve ser definida a frequência nominal e para uma certa temperatura, né, um parâmetro muito importante para a análise de fluxo de potência. E nos cabos para-raio deve ser previsto, né, perdas abaixo de 5% para qualquer condição de operação. Acenamos aqui em relação à máxima tensão operativa, se você observar vai estar mais ou menos na ordem de 5% acima da nominal. Isso é interessante, principalmente para se avaliar condições de baixo carregamento, em que o perfil capacitivo da linha ele é prevalente, e com essa prevalência os níveis de tensão eles tendem a aumentar um pouco, então vale a pena saber esses patamares de controle para avaliar as condições e proceder com as devidas recomendações no planejamento. Aqui a gente apenas expande, né, levando em consideração outros níveis de tensão que são mais comuns em redes de subtransmissão, mas que também levam em consideração em geral esse patamar na ordem de 5%. Né? Em redes de subtransmissão a gente tem muito comum no Brasil 69 kV, 34,5 kV. Para quem vai adentrar, né, nos estudos sobre equipamentos de subestações, né,
Os requisitos relacionados à coordenação do isolamento são variados, envolvem espaçamentos elétricos das estruturas, admitindo, né, a tensão disruptiva, isolamento em relação à máxima tensão operativa que aquele sistema pode ter, isolamento para manobras, para chaveamentos, em relação à análise de desempenho, também considera as descargas atmosféricas sobre a linha, a emissão eletromagnética, né, tanto em relação ao corona visual, à radiointerferência, ao ruído, em relação ao campo elétrico e magnético, né, isso tudo vai estar delimitando e especificando aspectos vinculados à faixa de segurança da linha e também à distância de proteção para com a população que circula ali e as atividades que eventualmente podem ser desenvolvidas nas proximidades da linha. Destaca também a possibilidade, né, de desequilíbrios que existem, né, e dos processos de transposição, assim como um elemento de travessia, né, que são fundamentais a quem está procedendo com a construção das linhas de transmissão, travessias principalmente a rodovias, né, são processos que notadamente já têm técnicas bem desenvolvidas em relação a esse processo de construção e cujos requisitos elétricos também são importantes para garantir segurança, tanto em relação a distâncias quanto em relação à sinalização. E a gente entra na reta final desse momento, pessoal. Eu vou destacar aqui alguns aspectos, algumas imagens que vocês possam estar observando, características eletrogeométricas das linhas de transmissão. Nisso a gente acentua então algumas características que notadamente vão balizar, né, a permissividade a um modelo a parâmetros concentrados de linha de transmissão, a altura dos cabos para referência do solo, a distância entre as fases, distância entre os condutores de cada fase relacionados a essa genuinação, né, mais de um cabo por fase, o perfil, né, desses condutores, a tipologia, né, cabos de alumínio, cabos de alumínio com alma de aço, a distribuição de campo elétrico e de campo magnético. Então são esses parâmetros interessantes e importantes para a modelagem que a gente vai trabalhar a partir da próxima aula. A gente vai concluir aqui trazendo algumas informações que possam expandir o seu conhecimento em relação a oportunidades, em relação a alguns links para acesso a parte dos documentos que aqui foram referenciados, além de algumas recomendações bibliográficas, né? Vejam os próximos passos até o final. Agradeço e até a próxima.